E hoje nós vamos entrar ali no capítulo quinto, que é a anotação das durações. Eu começo lá no capítulo falando um pouquinho de história, mas muito pouco. Só para mencionar, para a gente ter um parâmetro, assim, da história, de que nem sempre se pensou da forma como a gente pensa as durações. Como que a gente pensa as durações hoje? A gente pensa de forma proporcional. E é uma proporção que eu falo que é duplamente relativa. E eu vou explicar isso, por quê. Tá? Mas nem sempre foi assim, outras culturas não são assim. Eu estava ouvindo agora uma música indiana, né, que o ritmo é muito complexo, o sistema rítmico que eles chamam de tala, tala significa literalmente palma, e é um sistema de soma de tempos, né? Tem métricas de 8, métricas de 12, né? Que eles vão somando os tempos, um negócio muito complicado. E difícil até da gente ouvir e perceber a rítmica deles. Depois a gente até consegue perceber o que a gente chama de pulso. A aula que vem, eu vou falar de o que é pulso, o que é ritmo, o que é métrica, né? E aí isso vai ficar tudo mais claro. Mas só estou querendo dizer o seguinte: a gente tem um sistema, né, de durações. E esse sistema de durações ele foi sendo criado ao longo da história da música, principalmente numa mudança ali eu sempre confundo. A alta Idade Média é o início, baixa Idade Média depois, né? Ali na passagem da baixa Idade Média, com a incorrência das cruzadas e da influência da música de outros lugares, e também essa influência entrou para a música do povo, né? A música não escrita, e da música não escrita entrou para a música escrita das igrejas, né? Então, assim, um sistema que foi se modificando, mas que, no início do século XIV, né, 1300, ele começou a ter a cara do que a gente vê hoje, que é esse sistema proporcional. O que é isso? O nosso sistema de figuras. O que está nesse sistema aqui que a gente tem que prestar atenção? São as figuras aqui as figuras, aqui o nome das figuras. Essas figuras são figuras de sons. Essas figuras são figuras de pausas. E uma associação que a gente faz para cada figura, seja de som ou de pausa, a gente associa ao nome e também a um valor. Esse valor aqui, ele é importante depois quando a gente for ver o compasso, tá? Esse aqui é a indicação da figura no compasso. A gente vai ver isso depois. Então, esse 4 não significa 4 vezes. Esse 2 não significa 2 vezes. É um número associado ao nome e associado à figura. Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei? Aquele número é um número associado à figura, associado ao nome. Tá? Ele tem uma razão de existir, claro, mas ele não quer dizer nada de antemão.
Não quer dizer que essa aqui vale 4 e essa aqui vale 1, né? Não quer dizer isso. Então, o que eu estava falando? Nosso sistema de durações é um sistema proporcional relativo. O que significa isso? E eu falei duplamente relativo. Por quê? A gente precisa escolher uma figura, essa figura vai ser a unidade de tempo. 90% das músicas escolhe como figura para ser unidade de tempo a semínima, tá? Mas isso, eu só estou falando assim para ficar claro que não é 100%, né? A semínima não é o tempo, ela pode ser a unidade de tempo, né? E normalmente ela é a unidade de tempo. Mas a gente encontra também a mínima como unidade de tempo, encontra também a colcheia como unidade de tempo. O nosso sistema de durações é um sistema proporcional relativo. E é duplamente relativo. Por que duplamente relativo? A primeira condicionante é definir qual figura vai ser a unidade de tempo. Qual figura a gente vai bater palma, bater o pé, né, com ela, tá? Normalmente, a grande maioria das vezes, é a semínima a unidade de tempo. Mas a gente encontra também, algumas vezes, colcheia, algumas vezes a mínima, até pode encontrar, raramente, a semicolcheia como unidade de tempo. Então, primeiro condicionante, a gente definir qual figura é a unidade de tempo. Segundo condicionante, definir qual o tempo dessa unidade de tempo. A gente vai ver na aula seguinte esta questão do andamento, né? O andamento é justamente isso. Qual o tempo da música? Qual o tempo da unidade de tempo? Né? Em muitas músicas a gente vê escrito andante, allegro, adágio, presto, vivo, né? E isso são indicações de tempo. A gente vai ver isso na aula seguinte. Mas, então, a gente tem dois condicionantes. A gente escolher qual figura e a gente saber qual o tempo daquela figura. Oi, Maria Ângela. Tem partituras que vem assim a semínima ou a mínima desenhada, sinal de igualdade, 66. É a unidade de metrônomo. A gente vai ver também o que é isso. A velocidade que você vai executar? Acelerado, mais lento? É a velocidade que a gente vai executar, justamente. Mas não tem nada a ver com andante ou presto? Tem também? Tem. Nós vamos ver isso na aula que vem. O que significa... O que significa o andante, o presto, o adágio? A gente vai ver o que significa. A gente vai ver o que significa essa indicação, que é mais precisa, de uma figura tal, é igual a tantos batimentos, que é batidas por minuto. Tá? Batidas por minuto. Tá? Então, voltando aqui. A gente tem essas figuras que a gente vai ter que memorizar, tá? E uma figura vai ser o padrão de tempo, e a gente vai ter um tempo qualquer para esse padrão de tempo. Estabelecido isso, a gente tem a proporção de todas as figuras. Como que é essa proporção? Vamos supor que a semínima é a unidade de tempo, tá? Como é na grande maioria das músicas. Se a semínima é a unidade de tempo, a mínima ela é o dobro da semínima. Então, ela vai ocupar 2 tempos de semínima. E a semibreve é 4 vezes a semínima. Tá? Então, essa aqui é sempre uma proporção por 2. Né? A semibreve tem um valor longo,
A mínima é metade dessa, a semínima é metade da mínima, a colcheia é metade da semicolcheia, a colcheia é metade da semínima, a semicolcheia é metade da colcheia, a fusa é metade da semicolcheia, a semifusa é metade da fusa. Esses números aqui até têm uma razão, além deles serem o representante numérico dessa figura e desse nome, né? 64 é o representante numérico da semifusa. Além disso, ele está nessa proporção aqui, ó. Se essa figura fosse uma figura de um tempo, né? Ou fosse a figura de um, essa precisaria de 2 para ela, essa de 4, essa 8, essa 16 para uma semibreve, essa a fusa, 32 fusas para uma semibreve, e a semifusa, 64 semifusas para uma semibreve. Então, esses valores eles têm a razão de ser na proporção com relação à semibreve. Uma semibreve vale 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, ou 16 semicolcheias, ou 32 fusas, ou 64 semifusas. Só que, na verdade, a gente não pensa assim. A gente pensa da seguinte forma: a semínima, né, tendo a como unidade de tempo, a semínima vai valer um tempo, vai valer uma batida. A semínima valendo uma batida, a mínima vai valer 2 batidas. Então, se a semínima está aqui, tá, 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 a mínima vai valer tá, tá, e a semibreve vai valer tá, né? E, assim, também, a colcheia vai valer metade do tempo da semínima. Então, 2 colcheias preenche o tempo da semínima. Ou 4 semicolcheias preenche o tempo da semínima. Ou 8 fusas preenche o tempo da semínima. Ou 16 semifusas vão preencher o tempo da semínima. Isso tendo a semínima como unidade de tempo, que é a maioria dos casos. Então, o que a gente vai ter que incorporar nesse sistema de duração? Essa multiplicação e essa divisão por 2, por 4. Entenderam? Oi, Ayrton. Você disse que, na maioria das vezes, a semínima é a unidade de tempo. Isso. Mas vamos supor que seja a semibreve que seja a unidade de tempo. Isso. Pode acontecer isso? Olha, a semibreve é muito, muito, muito raro de acontecer, a não ser numa música muito antiga que tenha a breve e a máxima, figuras que caíram em desuso. Por quê? Se você tem a semibreve como unidade de tempo, você só tem divisões da semibreve. Você não tem alguma figura que possa ser múltiplo da semibreve. Entendeu? Então, sua música toda vai ficar divisões de uma unidade de tempo. Você só pode ter tá, tá, ou tá, 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 ou tá, 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 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Você não tem uma figura que esteja acima, valendo o dobro ou o quádruplo dela. Por isso que a gente não tem, normalmente, a semibreve como unidade de tempo. Mas a gente tem a mínima. A mínima é mais ou menos comum a gente ter a mínima como unidade de tempo. Tá? Mas o mais comum mesmo é a gente ter a semínima como unidade de tempo. Quando a gente tem a semínima como unidade de tempo, então a gente tem essa proporção. A semínima está valendo uma batida. Vamos supor, nossa batida é essa aqui.
tá, tá, tá. Se a gente vê uma mínima, a gente vai cantar tá, 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 né? Se a gente tiver uma semibreve, a gente vai cantar tá, tá. Agora, se a gente tiver colcheias, a gente vai cantar duas colcheias para cada batida. Tá, 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 né? E se a gente tiver a semicolcheia, a gente vai cantar quatro semicolcheias em cada batida. Tá, 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 tá. Entenderam o sistema de proporções? Sim. Né? Então, Deixa eu entender, peraí. A semínima é essa aqui, isso, a semínima. isso. Agora, a breve, a semibreve, é um som que dura Quatro dessas. 4 dessas. Agora, como é que eu faço isso? Eu tenho de fazer emitindo som ou batendo palma? A palma, a gente está usando aqui a palma para ser referência do que a gente chama de pulso, de unidade, tá? Então, eu estou usando aqui a palma para ser minha unidade. E aí, como a palma está sendo usada para unidade, eu vou cantar, né? Então, eu vou cantar. Pá. Cantei uma semibreve. Né? Então, na realidade, você canta e bate palma para marcar o tempo da semibreve. Isso. A duração. Para marcar a duração da semibreve. Eu posso só pensar nessa duração. Se eu tenho essa duração aqui, ó, vou agora só pensar nessa duração. Pá. Só pensei na duração e cantei a semibreve, né? Legal. Mas para início assim é bom a gente até bater o pé, né? Ter alguma referência concreta, porque a gente vai precisar disso até internalizar. Maria, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada, mas não, era só. Esqueci de abaixar aquela hora, desculpa. Não, tá ótimo. Então, entenderam esse sistema de proporções? Vou pegar. Guilherme, resumindo o que você disse, por isso que você falou que é relativo, né? A semibreve valer 1, mas se ela for a unidade básica de tempo. Se a semínima for a unidade de tempo, é ela que vai valer 1. O quê? Um tempo. Um tempo, isso. E aí, ao invés de 2, 4, 8, 16, 32, 64, eu vou ter 2, 4, 8, 16. Isso, exatamente. Beleza. Entenderam? Entendeu aí? Porque o raciocínio da Mariângela, você pega a semínima. A semínima é uma unidade de tempo. Então, a semínima sendo unidade de tempo, são duas colcheias. São 4 semicolcheias no tempo, na unidade. São 8 fusas, ou são 16 semifusas, tendo a semínima como unidade de tempo. Então, eu falei que é um sistema proporcional duplamente relativo. Quais são essas dupla condicionantes? A primeira, a gente escolher qual figurinha vai ser a unidade de tempo, né? E o segundo condicionante, qual o tempo dessa figurinha, né? Se vai ser pá, ou vai ser mais rápido. Que é essa questão do andamento que a gente vai ver na aula seguinte. Tá? Entenderam? Essa dupla condicionante. Então, vamos pegar... o andamento e a figura de tempo. A figura, que é a unidade, e o andamento dela. Então, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo esse exercício aqui? Não precisa fazê-lo do jeito que está escrito aqui. Cante a linha superior e bata a palma para a linha inferior. Cante a linha superior e bata a palma para a linha inferior.
Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou cantar a linha inferior e vou bater palma para a linha superior. O que eu vou fazer? Essa palma vai ser a unidade de tempo, que vai ser esse monte de semínimas aqui. Então, ó... Guilherme. Oi. Só completando aquele raciocínio que eu fiz anteriormente, Sim. Aí, no caso, seria bom explicar para todos esse 4 por 4. São 4 tempos e 4 é a semínima, ela aqui, ó. Isso. Aí, isso a gente vai ver lá aí em fixa, compasso. Isso aqui é fixo. Nós vamos ver lá em compasso. Mas esse número inferior aqui, ó, esse 4 inferior aqui, ele é esse númerozinho aqui, ó. Isso, da coluna. Tá, dessa coluna. Eu não falei que esse aqui é o representante numérico da semínima? Então, esse representante numérico, ele vem aqui no denominador, tá? Ele vem aqui. Esse representante numérico, ele vem aqui. Tá? Aí a gente vai ver no compasso, a gente vai ver direitinho. Aqui significa que tem 4, no compasso tem 4 semínimas. 4 está em cima, semínimas embaixo. Se tivesse aqui 8, seria 4 colcheias, né? Então, aqui tem 4 semínimas. Eu vou bater o de cima e cantar o de baixo, tá? Primeiro, eu vou só bater o de cima. Bati aqui 3 compassos do de cima, tá? E agora eu vou bater o de cima e cantar o de baixo. Pá, 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 pá. Então, eu estava aqui com esse exercício aqui e o que eu fiz? Eu bati o superior e cantei o inferior, né? Agora eu vou fazer o contrário, tá? Vou bater o inferior e vou cantar o superior, tá? É como se a unidade de tempo agora fosse a mínima e eu cantasse a semínima como metade da mínima. Entenderam? Aí agora a gente não pensa mais nesse compasso aqui não, Mariângela, tá? Aí seria um compasso 2 por 2. Mas compasso depois nós vamos ver. Então, a minha unidade de tempo vai ser a mínima. E a minha unidade de tempo vai ser... E aí eu vou cantar. Também, Ailton. A Maria Lúcia e eu estão batendo junto com o Gui. Experimenta aí, ó. Não se intimida, não. Agora eu vou cantar. Pá, 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 pá. Perceberam? Então, aqui, o que nós fizemos? A unidade de tempo passou a ser a mínima e a semínima ficou sendo metades, 2 metades formando a mínima. Tá? Perceberam? Aí, aqui, agora, a gente tem, nos exercícios, tem, dá o nome das figuras, tá? Só para a gente ir treinando as figuras de som e de silêncio. Quais são elas? Essa semínima, essa semicolcheia, essa colcheia. Vocês vão escrever. Pausa de semicolcheia, pausa de colcheia. Isso, semínima, pausa de semicolcheia, pausa de colcheia, mínimo. Isso que vocês vão escrever. Aqui, esse exercício aqui é para bater ou cantar o ritmo, cantar esse ritmo, tá? Aqui, a unidade de tempo
Nesses exercícios, a unidade de tempo vai ser a semínima, tá? Então, eu tenho a semínima lá. Eu, em vez de bater, eu vou cantar, para eu ficar com a palma aqui, tá? Então, ó. Pá, 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 pá. Vocês viram que eu fiz a boca assim, ó, né? Para mostrar que eu estava fazendo a pausa, né? A gente pode bater, quando a gente bate, olha só como eu vou fazer quando eu bato. Entenderam? Essa abertura de braço aí é para quê? Só para mostrar que eu estava fazendo a pausa. Ah, Então, ó, mostrar de novo, só nesses dois compassos aqui, nos dois primeiros tá. compassos. Então, ó. Fiz a primeira linha inteira, tá? Então, se eu estou só batendo palma, eu tenho que demonstrar aonde está a pausa, né? Eu estou demonstrando assim, abrindo a mão, fazendo assim, né? E olha a diferença entre fazer uma semínima e a pausa e fazer a mínima. A semínima mais a pausa fica. E eu fazer a mínima, né? Agora, é mais interessante até vocês fazerem assim, sempre bater a palma para o tempo e cantar o Isso. ritmo. Pá, Isso que eu ia falar, é pá, mais fácil bater os 4 pá, tempos. pá, 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 tá? Se precisar, faça devagar e depois vai aumentando. Esse bata o ritmo, eu vou mandar para vocês várias vezes, igual eu estou mandando cante, eu vou agora mandar também bata o ritmo. Esse tipo de coisa, só semínima e mínima, pausa de semínima e mínima. Um nível superior aqui seria eu colocar também a colcheia. Entenderam? Vamos ver se eu tenho aqui com colcheia. Esse aqui é aquele mesmo que a gente fez. Nós não fizemos ele para cima e para baixo, é o mesmo exercício. Aqui, ó. Fale o nome das notas com ritmo. Você passou aí o 1. Fale o nome das notas com ritmo. Aí, agora vocês... Ah, tá, eu tenho que falar. É, Lá, ré, sol. isso. Só que aí você pode pegar um tempo bem, bem lento. Mais lento. Agora eu vou falar. Lá, ré, sol, ré, mi, ré, dó, ré, si, ré, si, ré, fá, ré, mi, si, dó, ré, mi, fá, sol, mi, si. Eu fiz a linha superior. Aqui, nesse exercício, a linha inferior não é igual à superior, tá? Então, eu vou ter que fazer a inferior, que é outra coisa. Mi, né? Fá, mi, sol, ré, dó, lá, ré, dó, si, sol, si, mi, dó, si, lá, ré, dó, fá, sol, dó, né? Então,
a gente começa bem lento, pode fazer várias vezes, até conseguir fazer um pouco mais rápido, né? Aqui, esse cante também vai ser com tempo. Tá vendo? São quase tudo semínima, mas nós vamos fazer dó, 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 sol, dó, si, lá, sol, dó, dó, mi, sol, dó, si, dó, sol, mi, dó, mi, sol, fá, mi, sol, dó. Tá? Entenderam como que é? E aí tem que fazer Legal. o de cima e depois o de baixo. Aqui são 2 exercícios diferentes, né? Dó, mi, sol, mi, fá, mi, sol, lá, sol, mi, dó, ré, mi, sol, mi, dó, sol, dó, si, dó, ré, dó, dó. Tá? Tudo com tempo agora, né? É um exercício mais difícil. Eu vou começar com outros exercícios, por exemplo, de escalinha. Vou fazer vários exercícios aqui para vocês, mais simples do que aqueles, tá? E aí a gente, sempre na clave de sol e na clave de fá, tá? Para vocês irem treinando até conseguir fazer aquele lá que a gente viu, esse aqui que a gente viu, tá bom? Tá, combinado. Então, joia. Obrigada. Falou, gente. Até mais. Então, Até tá, mais, um boa abraço. noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa Você vai noite. encerrar, Guilherme? Vou encerrar. Tá.